Olá, bem-vindo. Esse é o Ponto, um programa semanal de entrevistas da CNN. Toda semana receberemos 2 entrevistados para abordar os principais assuntos da política nacional. Nossa primeira entrevistada de hoje é a deputada estadual do PSL de São Paulo, Janaína Pascoal. Deputada, obrigada pela entrevista, bem-vinda à CNN Brasil. A senhora apoiou a eleição de Jair Bolsonaro, foi ali uma das principais apoiadoras na campanha, mas depois de eleito, a senhora passou a fazer algumas críticas à gestão Jair Bolsonaro. Mais recentemente, indicou, inclusive, que havia se arrependido do voto e disse que o presidente Jair Bolsonaro deveria deixar a presidência. Gostaria de saber se a senhora ainda entende que a melhor saída é que Bolsonaro deixe o governo e por quê? Primeiramente, cumprimento Caio, Renata, todos aqueles que estão acompanhando a CNN Brasil, desejando saúde. Eu não digo que seja o melhor caminho o presidente sair, mas como meu compromisso nunca foi com pessoas e sim com o país, eu não tenho medo de dizer que ele precisa mudar o rumo que ele vem trilhando desde o momento que tomou posse. Eu tenho muita identidade com as pautas do presidente no campo dos costumes, no âmbito econômico, sou favorável ao enxugamento da máquina estatal. Porém, o presidente assumiu compromissos de combate à corrupção, houve um afastamento no que se refere a esses compromissos, e o que tem me preocupado muito é que ele parece que se esqueceu que ele foi eleito por uma pluralidade e ele vem paulatinamente se aproximando muito, ouso dizer até se blindando mesmo, com um grupo muito radical. Um grupo que é impermeável a críticas, é impermeável a conselhos, e é um grupo que eu penso está mais atrapalhando e prejudicando o presidente e o governo do que ajudando, e com isso estão prejudicando o país. Faz uns 10 dias eu participei de uma entrevista aqui na CNN também, e junto com uma deputada, a deputada federal Carol Detoni, que é uma deputada que se apresenta como bolsonarista, e eu alertei a deputada que esse discurso radical que eles vêm entoando, essa agressividade para com as instituições, essas manifestações em meio à pandemia, todo esse comportamento está criando um caldo de cultura para legitimar as críticas que sempre foram feitas ao presidente, os apontamentos de que ele seria antidemocrático, e esse contexto todo faz com que o presidente, mesmo quando tem razão, deixe de ser levado a sério. Então, se você me perguntar se eu quero que ele fique, se eu quero que ele saia, eu gostaria que ele permanecesse, mas se conscientizasse de que o caminho que ele está trilhando vai levá-lo para o fundo do poço e o país vai junto. Então, entre ele e o país, eu fico sempre com o meu país. Deputada, é o seguinte, a senhora liderou ali, assinou a peça do impeachment da presidente Dilma Rousseff. A senhora vê condições hoje para o impeachment? Já tem ali mais de 30, quase 40 pedidos de impeachment, pelo menos ali na Câmara dos Deputados. Se a senhora puder fazer a comparação desses dois momentos, evidentemente focando muito mais no momento atual do que no passado, que a gente já sabe que já aconteceu. Na verdade, eu não assinei a peça, não. Eu fiz a peça, Eu iniciei o movimento. Desculpe, viu, deputada? Eu bati na porta de muita gente que fechou a porta na minha cara. E depois, acabou se unindo a mim nesse movimento, que eu considero um movimento fundamental para a democratização do país, porque agora, com todo esse radicalismo dos bolsonaristas, muita gente se ilude, achando que os petistas eram democráticos, e eles não são. O que eles queriam fazer do Brasil era uma Venezuela,
E então fico aqui, quero deixar registrado que eu sei bem como começou o impeachment, sei quem participou desde o princípio, e aproveito para fazer aqui o meu agradecimento, as minhas homenagens ao Dr. Hélio Bicudo, né? Que me deu um apoio sem o qual eu não conseguiria enfrentar tudo que eu enfrentei. Com relação ao presidente Jair Bolsonaro, né, com o que tem público, com o que nós temos conhecimento público, eu fiz isso porque eu não sei se eventualmente em alguma investigação existe algo a mais, né, mas com o que tem público, nós não temos elementos para um processo de impeachment, tá? O que o ministro Sérgio Moro narrou são fatos que deixaram o ministro desconfortável, situações que fizeram o ministro entender que haveria uma intervenção indevida na Polícia Federal, né? Haveria no sentido de que estava sendo planejada, né? Seja para proteger pessoas próximas, seja para perseguir desafetos. Porém, essa tal intervenção não ficou evidenciada nem nos depoimentos que foram colhidos no inquérito, nem no vídeo, né, que muito embora seja um vídeo ali com termos grosseiros, com frases inadequadas, mas a tal intervenção não ficou comprovada. Então, com o que nós temos hoje, eu não vejo material suficiente para um pedido de impeachment. Inclusive, tem alguns pedidos já protocolizados, eu li parte desses pedidos, compreendo a indignação, né, de quem elaborou, respeito, mas nós não temos elementos ainda. Deputada, só para explorar nesse ponto, a senhora está fazendo, claro, uma análise jurídica, né? Não há ainda elementos para um processo de impeachment. Mas, diante das afirmações de Sérgio Moro, que sabemos depois dos depoimentos, né, no curso desse inquérito até agora, a senhora entende, então, que Moro não tinha motivo para deixar o governo? Queria que a senhora fizesse a análise, então, política e das circunstâncias as circunstâncias que Moro estava lidando naquele momento. Não, veja, essas questões são questões muito pessoais, não é? O ministro foi convidado com promessa de carta branca, né? Com promessa de ter total autonomia para conduzir os assuntos do ministério. Na medida em que o presidente, num determinado momento, diz, olha, eu quero usar a minha prerrogativa presidencial para afastar este diretor da Polícia Federal e nomear alguém, né, em quem eu confio mais ou a quem eu sou mais simpático, não importa, eu entendo que o ministro tem todo o direito de se afastar e compreendo, haja vista o histórico de vida dele, a representatividade que ele tem, né, que ele tenha decidido tornar públicos os motivos pelos quais ele se afastou, né, inclusive fala do desgosto dele, né, do presidente não ter vetado determinados pontos no pacote anticrime, do incômodo dele com relação àquela questão em torno do COAF, o fato do presidente ter referendado o juiz de garantias. Então, nós que somos da área penal, né, e eu, por exemplo, que apoiei muito o trabalho da Lava Jato, as decepções do ministro também são minhas decepções. Então, é imperioso compreender que o ministro tinha todo o direito de sair, né, por ter encontrado algo diverso do que ele imaginava e um grau de liberdade diversa da que o presidente lhe prometeu. Porém, não necessariamente essas questões que desagradaram o ministro constituem crime, seja crime comum, seja crime de responsabilidade, entendeu? Então é necessário fazer essa separação. Então eu acho que, com todo respeito, os analistas estão confundindo muito, né, a legitimidade da saída do ministro com a ocorrência automática de um crime por parte do presidente. Não, deputada, e é necessário separar a análise jurídica da análise política. E nesse ponto que a senhora falou, sobre que compartilha, né, algumas preocupações externadas por Sérgio Moro, a senhora podia explicar quais? A senhora entende que Bolsonaro está falhando no seu compromisso de combate à corrupção?
Eu acredito que o presidente foi surpreendido com a situação do senador Flávio Bolsonaro e, por isso, ele acabou, nos momentos em que ele poderia ter endurecido esse combate, né? Então, por exemplo, ter dado mais elementos para o COAF funcionar, ter vetado o juiz de garantias, né? Ele preferiu, né, seguir outro caminho, mas um caminho, o que eu quero deixar muito claro é o seguinte, ele não escolheu caminhos ilícitos para isso, ele escolheu caminhos baseados, né, na análise, por exemplo, de juristas que pensam diferente de mim e diferente do doutor Sérgio Moro. Então, o juiz de garantias, né, a meu sentir, como bem fala o ministro Moro, ele cria uma nova instância no processo penal. E nós estávamos tentando tirar, né, instâncias para poder aplicar a punição. O juiz de garantias, ele cria uma nova instância. Mas, se vocês fizerem uma pesquisa com professores de direito penal, de processo penal principalmente, a esmagadora maioria defende o juiz de garantias, né? Então, o que aconteceu? Quando o presidente vê seu filho investigado, seu filho acusado, seu filho potencialmente punido, não quero nem entrar no mérito se merece ou não merece, ele decidiu, no lugar de abraçar as correntes mais duras do direito penal e do processo penal, abraçar aquelas correntes, né, que no momento passado ele criticava, correntes mais liberalizantes, né? Então, assim, eu faço essa avaliação porque ele deixou de corresponder, por exemplo, o que eu queria, o que o ministro queria, mas nessas escolhas que foram feitas pelo presidente, ele não cometeu ilicitudes. Ele fez escolhas pautadas com respaldo de juristas que pensam diferente da gente, entendeu? E eu me preocupo porque, como ele é uma pessoa pouco querida pelos formadores de opinião, qualquer escolha diversa, né, qualquer crítica feita a ele já é transformada num crime, já é transformada num motivo para afastá-lo. Então a gente tem que tomar algum cuidado com isso. Deputada, a senhora estava falando dessa diferença do que seria a legitimidade para o Sérgio Moro sair e como que isso poderia ser um crime por parte do presidente Jair Bolsonaro. A senhora não vê crime, o que falta ali para que fique comprovado ali uma real e efetiva interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal? Vários delegados da Polícia Federal foram ouvidos, foram perguntados à exaustão, né? Quero aqui, inclusive, dizer, não é comum que num depoimento, num inquérito, participem delegados, procuradores da República, advogados, não é comum. E nestes depoimentos houve participação de todas essas partes. Então, os delegados foram questionados à exaustão sobre uma eventual interferência real, sobre solicitações que tivessem sido feitas a eles, seja para proteger alguém, seja para prejudicar alguém. E todos esses delegados foram muito firmes ao negar qualquer tipo de interferência real, né? O ministro entendeu como interferência, o presidente querer mudar o delegado geral. Ocorre que, pelo nosso atual sistema, os delegados gerais não têm mandato definido. Eles não têm mandato definido. E é prerrogativa do presidente mudar. O que ocorre é que, vamos dizer assim, ele não cumpriu a palavra que deu ao ministro. É que a reclamação do Sérgio Moro, no caso da Polícia Federal, era a mudança, a insistência na mudança do diretor-geral, mas também em superintendências, mais especificamente no Rio. Os depoimentos também jogam luz sobre isso, né? Essa insistência do presidente Jair Bolsonaro em fazer uma mudança numa superintendência. Sim, mas em nenhum momento ficou caracterizado qualquer pedido dele para esse eventual superintendente. Entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para ser justo. Né? Ele tem me desagradado em vários pontos. Né? O dia que eu fiquei nervosa e pedi para ele sair foi justamente o início da pandemia,
onde eu gostaria que ele, mesmo defendendo o ponto de vista dele, né, contra o isolamento, que é um direito dele pensar dessa forma, que ele advertisse a população que nós estávamos enfrentando uma doença real, uma doença grave, né? Então, assim, a minha reação ao presidente teve muito mais a ver com esta situação do que com qualquer outra coisa. Quando o ministro deu a coletiva, eu até coloquei isso, falei publicamente, coloquei nas minhas redes, eu chorava, né, pelo respeito que a gente tem ao ministro, pelo que ele representa em termos de combate à corrupção. E eu confesso que eu imaginei que houvesse algo muito grave, sabe? Porque o ministro dizia assim, isso eu só vou dizer se perguntado num procedimento. Então eu falei, meu Deus do céu, ele está falando que ele pode, mas deve ter algo muito mais grave além disso aqui. Se vai surgir alguma coisa, eu não sei, o inquérito está em andamento, mas nos depoimentos que foram tornados públicos e no fatídico vídeo, eu não consigo ver, né, elementos suficientes para falar em crime, em interferência real, né? Se o presidente estava planejando uma interferência, o ministro saiu antes, né, dessa situação se concretizar. Pelo menos é a minha análise da situação, entendeu? Claro. Deputada, como a senhora citou o vídeo, gostaria da sua avaliação. A senhora não vê ali, como já deixou bem claro, indícios de um crime. Mas nessas 2 horas que a gente viu ali, há outros pontos, né, que foram destacados nesses dias. A postura do ministro Abraham Weintraub, da Educação, também do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, entre outros posicionamentos. Gostaria de uma avaliação da senhora sobre o que vimos naquela reunião ministerial. O que nós tivemos ali? Uma reunião de trabalho bastante informal, onde cada ministro falou da sua área. O ministro Salles, usou uma frase infeliz, porque pareceu estar, vamos dizer assim, também diminuindo a pandemia, mas quando ele diz que é necessário haver uma desregulamentação em vários setores, eu concordo com ele. Por quê? Porque excesso de normas, e eu falo isso com base em 20 anos de estudo do direito administrativo sancionador, porque são normas, com todo respeito, muitas vezes ridículas, normas que a pessoa mais bem intencionada não consegue cumprir na integralidade, normas muitas vezes contraditórias entre si. Então, para um país funcionar de maneira justa, é necessário ter poucas normas, normas claras e normas que as pessoas conheçam e entendam. É muito típico de estados totalitaristas e corruptos um excesso de normas que ninguém sabe quais são, porque aí sempre é possível autuar, sempre é possível pedir propina, sempre é possível colocar as pessoas minimamente divergentes numa situação de ilicitude. Então, o Estado reduzido é algo que eu sempre defendi. E foi isso que, de uma maneira infeliz, o ministro Salles disse. Com relação ao ministro da Educação, por óbvio, quando ele chama os ministros do Supremo, daquela designação inadequada, se excedeu. Quando ele fala que quer prender os ministros, também se excedeu. Mas nós temos que ver a frase no contexto em que ele se manifestava. E o ministro dizia o seguinte, e nesse ponto eu concordo com ele: Brasília é muito pior do que eu imaginava. Foi isso que o ministro disse. Brasília é muito pior. Essas pessoas não sabem o que é o povo, não conhecem as necessidades do povo, Eu não sei se ele utilizou a expressão de que vivem numa bolha, eu utilizo que vivem encasteladas. Meu Deus do céu, onde é que está a mentira nisso? Aí ele utiliza aquela frase grosseira para o Supremo, que obviamente eu não referendo. Mas nós não podemos deixar de recordar, as muitas vezes em que o Supremo derrubou decisões importantes alcançadas pela Lava Jato, revogou prisões de pessoas que desviaram milhões. Não podemos esquecer
que o Supremo Tribunal Federal, pouco antes da pandemia, mas já num país com muitas carências, licitou lagosta com vinhos importados. Querer dizer, como está dizendo o ministro Alexandre de Moraes, com todo respeito, que aquela única frase caracteriza 6 crimes, inclusive crimes contra a segurança nacional, eu desafio todos os professores de direito penal a um debate, né? E a maioria contra Bolsonaro, a provar que uma única frase possa caracterizar ao mesmo tempo 6 crimes. É impossível. Ninguém que tem amor ao diploma vai concordar com aquilo. E por que a senhora acha, então, que o ministro Alexandre de Moraes está nessa toada ali com o governo, nessa questão toda, nesse acirramento, nesse tensionamento todo de lado a lado, evidentemente? Veja, eu venho criticando esse inquérito desde o nascedouro. Eu pedi para a assessoria levantar os meus pronunciamentos no plenário e eu encontrei um pronunciamento do dia 16 de abril de 2019, no qual eu me levanto contra esse inquérito por entender que ele tem vícios de origem. Por entender não, é fato, tá? Não é entendimento, é fato. Não poderia o ministro Toffoli instaurar esse inquérito de ofício e distribuir para o ministro Alexandre de maneira deliberada. O ministro Toffoli escolheu o ministro Alexandre para relatar esse inquérito. No bojo desse inquérito, a revista Cruzoé foi censurada. No bojo desse inquérito, já houve lá atrás um monte de busca e apreensão. E agora o ministro tira o inquérito, vamos dizer assim, da gaveta para fazer outras tantas buscas e apreensões. Como se não bastasse, joga o ministro da Educação por causa dessa única frase dentro deste mesmo inquérito. Então, eu não estou fazendo uma apreciação de ordem política, tá? Juridicamente, este inquérito é insustentável. É insustentável. O que eu gostaria de pedir ao ministro Alexandre como cidadã brasileira? Da mesma maneira que o ministro Celso de Mello, corretamente, abraçou os princípios da publicidade e da transparência para divulgar o vídeo na íntegra, eu gostaria de poder ler esse inquérito na íntegra. Porque as frases que o ministro transcreveu para justificar as buscas e apreensões são frases que não justificam tamanha agressividade. Porque ele transcreveu frases assim: Supremo Tribunal Federal, vergonha nacional. Eu não concordo com essa frase, mas é uma crítica. Impeachment do ministro Gilmar, impeachment do ministro Toffoli. Onde é que está o crime nisso? Isso é parte da democracia. Então, até para que nós, cidadãos, saibamos se tem algo de tão grave ali dentro, é necessário trazer esse inquérito à luz. São 5.000 páginas, não importa quantas noites eu tenho que virar. Eu quero ter o direito, com fulcro nos princípios da publicidade e transparência, a ler esse inquérito. Porque eles falam muito em ataques. Ataque, para mim, é querer colocar bomba, é querer dar tiro, na hipótese mais branda, jogar pedra. Agora, frases de crítica são inerentes à democracia. Então, assim, as pessoas estão muito preocupadas com uma escalada autoritária do presidente. E eu não nego, porque ele está se unindo só com o pessoal mais radical. Mas este inquérito é também uma escalada autoritária do Supremo Tribunal Federal. Eu só vou defender medidas como as que estão sendo tomadas se eu ler esse inquérito e constatar que tem alguma coisa mesmo sendo organizada, um ataque efetivo, material, físico, e não frases soltas. A reação do presidente Jair Bolsonaro foi dizer que acabou, foi ali de forma muito enérgica, dizer que ordem absurda não se cumpre. O presidente está preocupado com a defesa do devido processo legal ou está preocupado em proteger seus aliados? Olha, eu de verdade não tenho como responder desta forma. O que eu posso dizer, sem medo de errar, muito embora
possa ser indelicada com isso, é que o presidente está sendo muito mal orientado. Né? Ele está sendo muito mal orientado. Não tem cabimento, por exemplo, o presidente determinar ou alguém ter tido a ideia do ministro da Justiça fazer um habeas corpus em benefício dos investigados. Quando o governo assim procede, ele traz o problema para o governo. Eu não sei o que tem nesse inquérito, né? Mas o que houver lá, quando o presidente age dessa forma, ele traz o problema para dentro do governo. Então, assim, é uma orientação tão pífia que eu muitas vezes, e eu venho escrevendo isso nas minhas redes, eu desconfio que quem está ali blindando o presidente, orientando o presidente, está contra ele. Não tem cabimento o que está acontecendo, né? Eu não sei se era para proteger, se é por indignação. O presidente, desde sempre, e nesse ponto nós temos muita identidade, ele sempre defendeu muito a liberdade de expressão e manifestação. Como a decisão do ministro transcreve frases, fala de postagens, ele ficou indignado como eu também estou indignada. Mas ele precisa entender que hoje ele é uma instituição, ele não pode misturar as estações, né? Ele não pode misturar os ministérios, né, com esses seus posicionamentos pessoais. Então, assim, eu me preocupei muito quando eu vi o ministro da Justiça apresentando um habeas corpus. Muito embora não haja ilicitude nisso, porque o habeas corpus é um remédio constitucional que qualquer cidadão pode manejar, e o ministro não deixa de ser um cidadão, tem toda uma simbologia, né? Como assim? Por quê? Né? E como um ministro, como um jurista, desculpa, eu vou criticar, como um jurista que tem o dever de alertar o presidente, não o alerta e faz uma coisa dessas. É muito estranho, é muito grave. Né? Então, assim, eu só posso pensar que o presidente está abandonado. Porque, assim, qual é o papel de um assessor jurídico, de um conselheiro jurídico, de um ministro, de um AGU? É dizer o seguinte: olha, presidente, isso o senhor pode, isso o senhor não pode fazer. Pode ser, né? Haja visto o que aconteceu com o ministro Moro, que tentou dizer, e o presidente... Pode ser que o ministro da Justiça atual tenha tentado e não tenha conseguido. Mas, meu Deus do céu, ele vai escrever um habeas corpus? O deputado. Né? Então, assim, quem é que está orientando esse presidente? Deputada, já que a senhora trouxe esse ponto da escalada autoritária, queria ouvi-la mais detidamente sobre esse aspecto também, além de explorar aqui os temas do judiciário. Tivemos 3 episódios recentes que deixaram aí, digamos, em alerta, né, o mundo político, também a opinião pública. Primeiro foi aquela nota do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, falando de consequências imprevisíveis, né, caso o celular do presidente fosse apreendido, com o apoio do ministro da Defesa, inclusive. Depois, tivemos, aí agora já nesta semana, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, falando que não é mais uma questão de se haverá uma ruptura no país, mas quando ela vai acontecer. E, por último, já logo depois dessa fala de Eduardo, o próprio presidente falando que acabou desafiando o judiciário. Queria que a senhora explicasse como analisa essas falas e se a senhora vê um risco de ruptura. Não, olha, os filhos do presidente, né, eles atrapalham tanto que eu já cheguei a achar que o Eduardo queria derrubar o pai para poder entoar ali o discurso do golpe, igual faz o PT, e ele se candidatar como alternativa da direita em 2022. Porque eu nunca vi uma pessoa para ter tanta capacidade de prejudicar o governo do pai. Né? Ele poderia falar qualquer coisa, ele poderia sentar com os advogados, fazer essas críticas técnicas que eu estou fazendo, que são críticas fortes, são críticas procedentes, mas não, ele vai de novo com essa ladainha da crise institucional,
Que, assim, desculpa, gente, se os bolsonaristas raiz estão achando que nós vamos apoiar um negócio desse, por mais que nós tenhamos críticas ao Supremo, né, aos desvios de dinheiro público, como a gente está vendo que aconteceram até em meio a essa pandemia, desculpem, nós não vamos apoiar. Então, assim, eu não sei se essas pessoas, né, têm problema mental, se essas pessoas acham que é bonito fazer essas coisas para lacração na internet, se o deputado tem um plano de ajudar a derrubar o pai, para depois apresentar-se como alternativa de uma direita golpeada, como o PT vem fazendo, eu não sei o que é, né? Eu só sei que é muito importante que o presidente compreenda que ele não terá apoio. Não é que eu vou me fechar com o Supremo e dizer que o Supremo está sempre certo, não, porque eu sou muito crítica ao Supremo e todo mundo sabe que cheguei a pedir impeachment de ministro de Supremo, com fundamentação. Agora, nós não vamos, perder as conquistas que tivemos nos últimos anos. Quero crer que as Forças Armadas, não cairão em aventura. Entendo que deveriam dar sinais mais firmes de que não cairão em aventura. Demorou muito para as Forças Armadas limparem seu nome, para novamente permitir retrocessos. Então, assim, para esses bolsonaristas que estão iludidos, achando que os 57 milhões de eleitores que eles vão apoiar qualquer quebra institucional, estão muito enganados. Então, assim, quero crer que seja apenas mais um arroubo de um adolescente, num corpo de adulto, que é assim que eu vejo os filhos do presidente Bolsonaro. Deputada, a senhora fala bastante dos bolsonaristas, já citou várias vezes. O que é o bolsonarismo para a senhora e aonde ele vai chegar? A senhora acha que é um movimento que veio para ficar? É um movimento que vai acabar antes de poder tentar perdurar aí no tempo na política brasileira? Veja, o petismo não existe, apesar de tudo. O petismo existe, apesar de tudo. Eu conheço pessoas, tenho pessoas na minha família, que se testemunharem o Lula matando uma criança, vão defender o Lula. O comportamento bolsonarista é igual. São pessoas cegas, são pessoas que acreditam que precisam se fechar com uma pessoa, com um símbolo, com um conjunto de ideias, de forma a chegar onde elas acreditam que o país precisa chegar, entendeu? Então, assim, na convenção do PSL no Rio de Janeiro, por já sentir radicalismos dessas pessoas, eu expus para a nação. Eu falei, olha, nós estamos correndo o risco de fazer um PT ao contrário, Então, eu não acho que os bolsonaristas vão acabar, da mesma maneira que os petistas não acabam. A minha esperança é que essas pessoas cegas, dos dois lados, comecem a perceber que elas são manipuladas, que elas são usadas, entendeu? E no caso do presidente, muitas vezes eu tenho dúvida se quem manipula é ele ou se são os filhos. Porque no pouco convívio que eu tive com o presidente, ele não era uma pessoa agressiva, ele não era uma pessoa autoritária, ele não era uma pessoa com ímpetos antidemocráticos. Agora, a maneira como esse pessoal mais raiz, esses deputados mais raiz, estão se comportando é muito parecida com a petezada. A dificuldade, a diferença que tem, e que eu acho que é isso que os profissionais de imprensa não conseguem enxergar, é que a imprensa é esquerdista e a universidade é esquerdista. Então, os formadores de opinião não tinham medo do autoritarismo da esquerda. Mas como eles não gostam da direita, ou de alguém que se declara como de direita, porque eu já tenho dúvidas, eles têm medo, entendeu? Então, assim, para mim, que sou uma democrata, eu tinha medo antes e tenho medo agora. Agora, deputada, por que tanto o petismo quanto o bolsonarismo, com essas críticas que a senhora faz, foram movimentos bem sucedidos em termos eleitorais, O petismo ganhou 4 eleições seguidas
e o bolsonarismo ganhou uma eleição, a última eleição em 2018. Porque a despeito de todos esses pontos negativos que a senhora coloca, quando jogado em uma eleição, em um processo eleitoral, esses movimentos, talvez esses dois movimentos, conseguiram formar uma maioria e chegar ao poder. Perfeito, mas deputada, eu só vou acrescentar aqui ao Caio, para emendar da sua pergunta, e você junta tudo na resposta. A senhora falou, né, a imprensa, a academia, classificou ambas como de esquerda. Bem, o governo do PT, que ficou ali 13 anos no poder, fazia uma crítica muito contundente, chamava a imprensa de golpista. Não é comum que quem esteja no foco da crítica acaba enxergando o outro, no caso a imprensa, como um opositor? Bom, vamos lá. Não, se a pessoa é democrática, verdadeiramente democrática, ela vai ouvir a crítica, vai digerir a crítica e vai esclarecer os fatos, né? Esse ponto, Renata, que você traz, é mais um ponto de identidade entre petismo e bolsonarismo. Só que a imprensa não se sentia tão agredida na época do PT como se sente na época de Bolsonaro. Mas se nós olharmos de maneira um pouco distanciada, é exatamente a mesma coisa. Com relação a esses salvadores da pátria, né, eu ainda vejo que o Caio traz como sinal do nosso atraso, da nossa carência, né, da nossa também falta de iniciativa. O brasileiro ainda lê muito pouco, ainda estuda pouco. É muito comum, mesmo com relação a matérias jornalísticas, ler apenas a chamada, né? Então, falta um juízo crítico e é um pouco da nossa cultura, da nossa história, encontrar um salvador da pátria, né? Alguém perfeito que vai fazer por nós. Gostaria da sua avaliação sobre esse gesto recente do presidente Jair Bolsonaro e movimento, né, do Palácio do Planalto de trazer para o governo partidos que ficaram conhecidos como ali do Centrão. A gente está falando de um grupo de partidos, entre eles o Progressistas, PP, PL, Republicanos, PDT e outros. Como é que a senhora vê esse movimento? Olha, eu primeiro entendo que uma vez que se está num Estado democrático, que você precisa ouvir, né, todas as partes, todas as forças. Então, o simples fato de ter um convite para alguém que é do partido A ou do partido B não é algo em si errado ou criminoso. O que me preocupa, por exemplo, né, é ler que o Fundo Nacional de Educação teria sido entregue para pessoas ligadas a políticos sabidamente envolvidos com desvios de dinheiro público, entende? Então, assim, o simples fato de sentar para conversar com o presidente de um partido, com um deputado, não importa de qual sigla, isso em si não é um problema. Convidar pessoas que representem o grupo A ou o grupo B para integrar o governo também em si não é um problema. O que me preocupa é o que será feito a partir daqui, né? Então, assim, o Fundo Nacional da Educação entregue a uma pessoa ligada a deputados que já estiveram envolvidos aí numa série de escândalos. O que eles vão fazer com esse fundo? Então, esse movimento precisa ser acompanhado de perto, para que nós compreendamos, né, se para além de um diálogo necessário numa democracia, tem aí um aval para desvios, né, para desvios e para crimes que infelizmente marcam a vida política da nação. Deputada, deixa eu só insistir nesse ponto e eu vou aproveitar para fazer uma correção aqui. Quando eu citei os partidos, eu citei incorretamente o PDT. Na verdade, na minha cabeça estava o PSD de Gilberto Kassab, que já foi ali agraciado, inclusive com um posto, no caso, na Funasa. Só para insistindo nesse ponto, o que muitos observam é se o presidente, ao fazer essa composição, que pode ser vista de forma, claro, legítima da política, mas se ele não está ferindo o que ele mesmo advogava, não ceder ao toma lá da cá, né, fazer a nova política. Eu acho que ele está sendo obrigado a isso. No fim, ele está sendo obrigado a isso. E até para mim foi muito engraçado, porque eu vi algumas figuras que brigaram comigo no Congresso defendendo a presidente Dilma, né? Estão agora se aproximando do presidente. Então, eu achei muito curioso, né? Tudo vai ficando muito parecido. Mas por que o presidente está precisando fazer esse movimento? Né? Que ele está se sentindo inseguro no cargo.
porque ele decidiu se aproximar exclusivamente daquelas pessoas mais radicais que o apoiaram. Então, o erro primeiro do presidente, né, então esse seria um segundo erro, mas o primeiro erro foi acreditar que se aliando exclusivamente à ala radical, ele estaria protegido. Ele não está. E eu vou além. Mesmo o Centrão ganhando vantagem, ganhando cargo, ganhando verba e sei lá mais o quê, se perceber que o presidente está querendo rumar para uma ditadura, né, que vai ter eventualmente apoio militar para isso, vai abandonar o presidente. Porque quando eu comecei a mostrar o que o PT estava fazendo aqui, até esse povo começou a virar. Né? Só aqueles mais complicados é que ficaram com a presidente, porque aí tem várias histórias, né, de distribuição de dinheiro em hotéis em Brasília, não vou entrar nesse mérito. Mas, assim, todo mundo se assustou quando eu comecei a mostrar a tumba na Venezuela, jovens colocados no subsolo, jornalistas. Então, a verdade é uma só, né? O Brasil não quer autoritarismo, nem de esquerda, nem de direita, nem civil, nem militar. Ilude-se o presidente, como se iludiu o PT, que conseguirão ou conseguiriam fazer o que planejaram ou eventualmente planejam com esta nação. Porque a gente vai se levantar e vai enfrentar. Então fica aqui o alerta, o pedido de que as Forças Armadas cumpram a sua missão de aconselhar o presidente a se afastar desses radicais. Esses radicais, se estiverem fazendo graça porque acham que é bonito na internet, se realmente gostam do presidente, repensem esse modo de ser, né? Porque não vai ter espaço para autoritarismo aqui. E eu não estou sozinha. Eu acredito que a maior parte da população. E a gente vai enfrentar. Eu tenho medo? Tenho. Tinha também, enfrentei. A gente vai enfrentar de novo. Deputada, então, já que estamos falando do momento atual, né, boa parte dessa entrevista nos dedicamos a isso, gostaria que a senhora fizesse uma avaliação sobre qual o tamanho que a senhora entende que é esse grupo de apoio do presidente. A gente viu recentemente em pesquisas, a mais recente Datafolha, falando que o presidente tem uma aprovação que fica razoavelmente estável em 33%, mas que a rejeição ao governo dele tem crescido bastante. Como é que a senhora analisa esse apoio ao presidente nesse momento? Olha, eu posso falar, né, do que eu observo dos deputados estaduais, né, aqui de São Paulo, que são do PSL, mas que se consideram mais aliança ou mais Bolsonaro. Esse apoio continua grande. Com relação aos deputados federais que ficaram na ala aliança, né, esse apoio também continua grande. E na população, eu acho que o apoio ainda é grande, porque eu recebo assim muitos e-mails, muitos pedidos para apoiar o impeachment do governador Dória e pedir o impeachment e dizendo que ele é ditador e assim por diante. E eu recebo assim pouquíssimas manifestações contrárias ao presidente Bolsonaro. Então, é claro que eu não sou um instituto de pesquisa, né? Que eu não tenho como utilizar, assim, o meu termômetro para poder fazer essa análise. Acho que vocês têm melhores condições do que eu. Mas, no meu convívio com a população, e eu tenho amigos bolsonaristas, amigos petistas, parentes também nas duas vertentes, eu sinto muito mais apoio a ele do que ao Supremo Tribunal Federal. Também por isso eu entendo que o ministro Alexandre deveria, se tem coisa grave ali, tornar esse inquérito público, para a gente poder entender o que é que está acontecendo. Porque para quem tenta analisar de uma maneira distanciada, fica parecendo que ele quer levar material, né, para o tal processo que corre na Justiça Eleitoral para caçar uma chapa. E aí o negócio é grave, porque, peraí, então não querem se livrar só do Bolsonaro, querem se livrar do Mourão também? Então, assim, eu acho que essas coisas têm que ser tratadas de maneira clara para que nós não sejamos manipulados nem por um lado, nem pelo outro. Eu acho que com fulcro no princípio da publicidade,
O povo brasileiro tem direito a conhecer o que é que tem nesse inquérito. Eu já estou até avaliando se teria alguma medida jurídica para pedir isso, entendeu? Deputada, a senhora falou do João Dória, eu queria uma avaliação da senhora sobre o governo João Dória, sobre a pessoa dele, sobre a possibilidade dele ser o principal opositor à direita do presidente Jair Bolsonaro. Eu de verdade, Caio, eu penso que quando a gente antecipa 2022, a gente não ajuda o país. De certa forma, muito da confusão que nós vivenciamos começou quando o presidente já falou que ia ser candidato, aí veio Dória, aí veio Witzel, aí começaram a falar do próprio Moro. Então, assim, nós devemos deixar 22 para 22, sabe? Eu prefiro assim, porque me parece que iniciar essa disputa agora faz com que as pessoas esqueçam os cargos que elas estão ocupando e já comecem a vivenciar o futuro. Tudo bem, né? mas deputado... O governador, ele é muito... Pois não. Não, pois não, perdão. Eu ia pedir para a senhora, independentemente de 22, fazer uma avaliação dele e da gestão dele, do governador João Dória. O governador, ele tem um hábito muito positivo, que é visitar a Assembleia Legislativa todos os meses, conversar com os deputados de maneira coletiva. Eu vejo isso como um ponto muito positivo. Eu apoiei e apoio a iniciativa do governador de estabelecer esse isolamento no primeiro momento da pandemia, com o fim de, vamos dizer assim, de melhorar o sistema de saúde para que nós possamos receber melhor esses doentes. Entendo que já é o momento de iniciar uma reabertura, o que não significa minorar a doença de jeito nenhum, mas porque eu tenho recebido relatos de pessoas muito simples, passando muita necessidade, então eu acho que a gente vai ter que começar a ponderar. Então, nesse aspecto, eu concordo, eu acho que o governador vai bem. Eu ando incomodada com as contratações que foram feitas durante a pandemia, tá? Em especial, essa contratação envolvendo os 3.000 respiradores. Eu levantei a documentação, estou analisando em conjunto com uma assessora da área jurídica, para não parecer assim que é só o meu olhar, né, que está sobre os documentos, mas eu acho que aquela negociação, ela foge um pouco ao padrão das negociações. Então, isso tem me incomodado. Eu acho que falta, né, muito embora o governador fale que tem muita transparência, eu acredito que precisamos ser mais transparentes em torno dos documentos firmados nessas compras, no que diz respeito ao Invest São Paulo. Eu acredito que falte ainda, né, um pouco mais de transparência. E como o PSDB ele tem um estilo assim mais educado no trato, a imprensa fica muito em cima, né? Por exemplo, do que tudo que acontece no governo federal. Não, porque contratou isso, pagou aquilo, nomeou fulano, afastou não sei quem. E no governo estadual, eu não vejo esse mesmo rigor, sabe? Eu não vejo. Então, eu não estou aqui batendo na imprensa, por favor, compreenda, é uma crítica construtiva. Nesse ponto das contratações, eu estou incomodada. Estou analisando com cautela. Falar mesmo da pandemia, analisando a estratégia do governo federal e também dos governadores, né, que estão aí também na linha de frente, tentando conter o avanço dessa doença. Quem que a senhora acha que está errando? Há um debate em curso sobre voltar, retomar a atividade da economia ou manter as medidas de restrição, de isolamento social. Eu fui, acho que, a primeira pessoa no país a cobrar medidas duras no enfrentamento dessa pandemia. O governador foi à Assembleia no dia 12 de março. Naquele momento, ele ainda não entendia que era hora de tomar medidas. Eu praticamente só disse para ele que ele já deveria começar a cancelar cerimônias e eventos, porque a doença era grave. E eu tinha essa percepção, por causa da minha análise da imprensa internacional, textos acadêmicos, né, internacionais.
E depois pude comprovar como doente, né? Porque eu peguei o Covid, fui internada, então é uma doença muito grave. O presidente errou, não como governo, mas como figura pública. Por que eu digo isso? Porque eu entendo que a atuação do Ministério da Saúde, ela não é equivocada, não foi equivocada, foi uma atuação séria de prestação de informações para a comunidade. A questão do auxílio, né, emergencial, eles também conseguiram criar toda uma estrutura para poder distribuir esses valores. O Brasil é um país gigantesco, então eu não critico o governo federal. Eu critico firmemente a postura do presidente. E não é por divergir do pensamento dele. Não é porque eu achava que tinha que fechar e ele achava que tinha que manter aberto. Porque isso é parte da democracia. É porque ele adotou essa maneira de dizer que a doença não era grave, que era só uma gripezinha, né, que o brasileiro não ia morrer. Então, assim, nesse aspecto, eu vejo como uma irresponsabilidade muito grande. E quando ele incentiva manifestações neste período, também me parece um comportamento indefensável, né? Então, não é um erro do governo, é um erro do presidente como formador de opinião, como pessoa que dá exemplo, né? Como pessoa que tem muitos seguidores. Então, nesse ponto. Com relação aos governadores, eu vejo que eles foram responsáveis, mas também fizeram muito palanque em cima disso. E esse comportamento, né, meio assim eleitoreiro, irrita a população, né? Então, assim, no caso do Rio de Janeiro, onde já tem indícios fortes de desvios significativos, a gente sai da irritação e entra na indignação. Porque enquanto o Itzel estava apontando o dedo para o presidente, dizendo que o presidente era irresponsável, e eu até concordo, ele estava estabelecendo contratos estranhos, ao que tudo indica, utilizando até o escritório da própria esposa. Então, assim, a gente tem que tentar olhar a coisa com lupa, né? Bom, deputada, a gente agradece muito a presença da senhora aqui na CNN. Muito obrigado pela entrevista. Gente, obrigada. Desculpa aí se eu fui contundente, né? Se eu fui grosseira em alguma medida. Imagina. Fiquem com Deus, saúde para vocês e para todos que nos assistem.